Então, eu tô aqui hoje com a Mi. A Mi é uma seguidora muito especial. Ela interage bastante comigo. E aí, então, ela foi super ousada. A Mi fez algo que a maioria das pessoas não fazem. E ela me chamou a atenção por conta disso. O que a maioria das pessoas fazem? A maioria das pessoas ficam só dentro da cabeça delas mesmo, sabe? Pensando. Ah, eu queria tanto isso, eu queria tanto fazer aquilo. Nossa, se eu pudesse falar com aquela pessoa. Uau, como eu queria ter aquilo, como eu queria fazer aquele outro. E aí a pessoa fica ali pensando. E aí ela fica só ali. E o que a Mi fez? A Mi saiu da cabeça dela e foi agir. E como que ela agiu? A Mi me mandou um e-mail me contando a história dela. E depois desse e-mail eu convidei ela para estar aqui hoje. E ela veio aqui pra gente ter essa conversa aqui, esse bate-papo. Me conta, Mi. Me conta o que te trouxe até aqui. Em primeiro lugar, uma gratidão, né? Um sentimento de gratidão, te retribuir, né? Pelos conteúdos que tu posta e que mudam a minha vida, né? Diariamente. E em segundo lugar, descobrir alguma coisa, né? Que eu não consigo desenvolver ainda no meu negócio. Beleza. Tu tava me contando antes que tu fez um stories ontem. Hoje de manhã. Ah, hoje de manhã. Me contou antes que fez stories hoje de manhã. Hoje de manhã. E me fala, como é que foi fazer esses stories e por que tu demora tanto pra fazer esses stories? Tá. Foi bem legal fazer os stories, né? Na verdade, eu não te contei tudo. Eu ia gravar, eu comecei gravando um vídeo. Eu pensei, eu vou ali pegar esse conteúdo que eu tenho e vou gravar um vídeo. E aí comecei a gravar. E eu disse, agora eu vou gravar, né? Aí eu comecei a gravar e o cachorro da vizinha começou a latir. E aí eu pensei, meu Deus, não é pra eu gravar. Aí eu fui gravar o stories. E aí nos stories aparece o cachorro latindo e eu disse, gente, aí eu contei essa história que eu tô te contando agora. Gente, eu fui gravar os stories e eu fui gravar um vídeo pra vocês, né, pra colocar no meu canal do YouTube, no Instagram, mas eu decidi fazer o vídeo, mas o cachorro começou a latir. E aí eu disse que não era o momento, eu não estava pronta pra isso. E aí eu comecei a desenvolver esse assunto, né? Que a gente sempre compra desculpas e que nunca é o momento. Né? E depois que eu vi aquele assunto ali, e antes da gente começar a gravar, já 40 e poucas pessoas olharam meus stories, né? Olha só. Não sei se passaram reto ou se olharam, mas eu acho que olharam, sim. Porque o assunto é bem legal e eu me senti bem. Me senti bem. E provavelmente tu se sentiu bem porque tu deu uma contribuição pras pessoas. Exato. E tu sabe que uma das coisas que a gente tá aqui, lá da nossa existência, uma das coisas que nos fazem ser que a gente que faz com que a gente se sinta bem, é contribuição. Exato. Então a gente tem um desejo que muitas pessoas não sabem que tem, mas o desejo é de contribuir. Então por isso quando a gente contribui, ou mesmo fazendo stories, ou da forma que tu puder contribuir, tu vai te sentir bem. Exato. E uma das ferramentas que eu uso e eu recomendo para as pessoas é quando tiver com um problema muito sério, ajuda alguém. Por quê? Porque daí tu sai de dentro do teu problema, da tua situação, e aí tu vai olhar pro outro. E aí é como se o teu mundo desaparecesse, sabe? Como se as tuas questões desaparecessem. Porque daí naquele momento tu tá pro outro. E aí tu sai daquilo se sentindo muito bem, se sentindo muito em paz. Tu fez isso essa semana? Eu vi. Eu fiz essa semana? Sim. Acho que tu faz sempre, né? Mas tu fez no carro. Tu parou o carro e fez um stories. Ah, sim. Ok. Aquele momento que eu parei o carro e fiz stories é porque eu tava reconhecendo a minha humanidade. O que aconteceu? Eu tava muito ansiosa e eu não tava conseguindo reconhecer o porquê que eu tava tão ansiosa. Sim. E aí eu me dei conta que talvez fosse porque eu tinha vários compromissos, eu tinha horários para cumprir e muitas coisas para fazer com medo de não conseguir cumprir em tempo. E eu tava sentindo aquela coisa ali. E aí eu parei o carro para olhar a minha humanidade e aí eu olhei, o que eu tenho aqui?
Ok, o que eu tenho aqui é ansiedade. Então eu estou me sentindo ansiosa. Ok. E por que eu estou me sentindo ansiosa? Ah, porque eu acho que eu vou me atrasar. Certo, eu posso abrir mão disso? Sim, eu posso abrir mão disso. Nesse momento que eu falo, que eu reconheço, que eu vejo isso, eu abro mão disso, é como se sai um peso de cima da gente. Sim. Entendeu? Exatamente, Só que é bem assim. Só que isso é outra coisa, tá? Isso é tu trabalhando com as tuas emoções próprias, tá? O que eu estou te sugerindo e te falando aqui é que quando tu tá em situações de problemas sérios, problemas graves, problemas que tu não sabe como resolver, que tu vá ajudar outra pessoa. Vou fazer isso. Que às vezes, e pessoas que estão com um problema menor que o teu, que às vezes estão muito mais preocupadas e desesperadas do que tu. E aí tu entra no mundo do outro e o teu mundo, então, é como se, quando eu falo desaparece, é como se desaparecesse aquelas preocupações naquele momento que tu tá com a pessoa. E aí o teu problema, ele fica menor. Então isso que eu faço de postar conteúdo gratuito, de ajudar as pessoas da forma que eu me proponho a ajudar, é pro benefício dos outros, mas é pro meu próprio também. Lógico. Porque eu me sinto em paz fazendo isso. Sim. É muito legal. E por que o meu negócio é ajudar empreendedores, principalmente, ou pessoas de espírito empreendedor que querem empreender? Porque os empreendedores, eles vão ajudar outras pessoas com o seu trabalho. Resolver outros tipos de problema. Exato. Então, cada empreendedor ajuda com um tipo de problema. E aí é por essa razão. Agora me fala uma coisa, quando tu fez lá os stories, antes de fazer os stories, tu tinha medo? Muito. Bastante. E quando tu fez os stories, tu sentiu medo? Não. Enquanto eu estava fazendo, não. Quando tava fazendo, não. Tu só sentiu antes, né? E depois, o que tu sentiu? Depois, eu senti um pouco de medo do que os outros iam pensar, mas eu me achei muito bonita. Me achei muito bonita e achei que o meu assunto era bastante interessante e que pode ajudar outras pessoas, então eu me senti bem. Assim, eu me senti feliz de ter feito aquilo. Claro. Eu fiz aquilo. Porque, isso que tu fez, sabe o que foi que tu fez? Que foi? Tu se colocou em risco. Exato. E aí, antes da gente se colocar em risco, a gente sente medo. E eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta. Ai, que medo. Quantas vezes tu costuma se colocar em risco? Ou tu aceita se colocar em risco? Ou tu se protege do risco? Como que é isso pra ti? Eu acho que eu me coloco bastante em risco, mas eu me protejo também bastante. E é frustrante quando a gente se protege. Toda vez que eu me protejo, eu me frustro. Por que eu não fiz aquilo? Eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter falado aquilo, né? Sim. Então tu percebe que tu se protege muito de um risco, né? E se tu for olhar pra isso, assim, quantas vezes tu já se protegeu a algo que tu poderia fazer e não fez? Porque quando a gente vai se arriscar, e é por essa razão que as pessoas não arriscam, quando a gente vai se arriscar, a gente não sabe o que vai acontecer lá do outro lado. Exato. Então tu não tem controle. A gente perde o controle, é aquela história do controle. Tu não controla. O Exato. risco tu não controla, por isso que o nome é risco. Só que o risco, ele te dá acesso a coisas inimagináveis. E quando tu tem medo do risco, tu foge do risco, tu continua sendo a mesma que tu é. Não tô dizendo que tem alguma coisa de errada com a gente, não tem nada de errado. A única coisa é que vai permanecer como Tu tá. não cresce, não evolui. Não evolui, é o risco que faz a gente crescer. Exato. Tá? E aí, falando contigo, não só contigo, mas agora a gente tá falando contigo, então a gente tá olhando pra ti. Então tu é alguém que tem se protegido. E aí eu te pergunto, aí vem a pergunta, tá? Tá. Quando que essa proteção toda começou? O que aconteceu que tu teve que se proteger? Bastante coisa. Bastante coisa.
Mas qual que é a coisa mais antiga que tu lembra? Qual é a tua primeira memória de que aconteceu algo que tu teve que se proteger? Eu tenho a minha infância, assim, bem apagada. Eu lembro muitas coisas da minha adolescência. Mas da minha infância, assim, eu lembro pouquíssimas coisas. Mas eu sei que tem muita coisa que eu não consigo me lembrar. E que poderia, né? Mas eu casei uma criança ainda, né? Eu tinha 16 anos quando eu me casei. Então, se tu se casou, tu tinha 16 anos, ok? E tu teve que se proteger de alguma coisa? Bastante. Ok. E cada vez que tu sente que tu tem que se proteger de algo, qual que é a tua conversa contigo mesmo? Eu tenho que fugir daqui, eu tenho que me proteger mesmo, ou... Hoje a minha conversa é... Eu descanso, assim, eu coloco nas mãos de Deus e resolvi descansar, né? Mas há um tempo eu brigava bastante, eu tinha que sair dali. Eu acho que é como tu falou antes, eu sempre fui da ação, né? Então eu sempre tentava sair daquela situação. Mas agora, hoje eu descanso, hoje eu entrego e descanso, né? Eu Mas sei mesmo que que aquilo tu vai faça acontecer. isso, mesmo que tu faça isso, que tu entregue e descanse, tem um botão que aciona aí. A responsabilidade? Tem um botão que aciona. Um botão de fuga que aciona, que é acionado. Até pra te saber que tu vai depois, que o descansar e o entregar é o passo depois. Exato. Isso Mas aí. qual que é o antes? É isso que eu te Primeiro vem o pergunto. desespero, né? Exato. Primeiro vem o desespero. E normalmente quando vem esse desespero, ele é padrão. E se tu olhar pra tua vida, desde lá, tu não te lembra da primeira vez que tu disse que tu apagou a tua memória da infância. E tem uma razão pra isso, Tem. tá? Então, e aí tu apagou isso, mas depois tu teve outras memórias. Sim. Aonde tu teve essa necessidade de se proteger. Ok, mas qual é a conversa interna? A tua conversa interna, de todas as vezes, certamente é sempre a mesma. Nossa, isso é forte. A minha conversa interna, que eu preciso fazer alguma coisa pra mudar. Sim, mas quando alguém dispara o botão pra ti de se proteja, eu preciso me proteger. Eu preciso me proteger. Aí, o que dispara isso em ti? O medo. Tipo, esse medo todo que tu tem de fazer o stories, que tu foi lá e fez, tu venceu, de alguma forma tu tava fugindo dele. Sim. Certo? Porque te colocava em risco. Sim. Por quê? Porque alguma vez tu já esteve em risco. O que os outros vão pensar? Porque quando eu casei cedo, eu casei porque eu quis. Eu briguei com os meus pais, eu queria casar. E quando eu comecei a sofrer as agressões, eu nunca contei pros meus pais. Porque o que eles iam pensar? Eu quis. Entende? Então talvez seja isso, não sei. Né? O que os outros vão pensar? Agora veio isso na minha mente. Perfeito. Então, tu foi casada Sim. com uma pessoa que te agredia. E aí, tu tinha vergonha disso. Então, tu não falava disso pra ninguém, inclusive pros teus pais. Porque o que eles vão pensar de mim? E aí... Orgulho, né? Orgulho, claro. Tipo, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de me expor. Eu não quero me expor. Eu preciso me proteger. Isso. Então, e sempre quando esse alarme aciona, tu dispara alguns alarmes. Aciona o alarme de tu preciso me proteger, ou seja, eu não vou me botar em risco. Porque eu já me coloquei em risco outras vezes. E aí quando eu me coloco em risco em outras vezes, eu vou ter medo, eu vou querer fugir, eu vou ter vergonha. Porque eu preciso me proteger. Então, quando é acionado esse botãozinho, a tua reação vai ser sempre essa. E se tu olhar, ela sempre foi essa. Exato. Inclusive para fazer um stories. Exato. Então a tua conversa interna, em relação aos stories, por exemplo, era
Eu tenho vergonha. Uhum. E qual foi a primeira coisa que tu me disse depois de ter feito stories? Eu me senti bonita. Uhum. O que eu li disso? Quando tu me disse isso, ou seja, isso pra ti é importante. Porque se tu não se sente bonita, tu tem vergonha. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, quando tu consegue olhar pra isso e saber como tu funciona, fica mais fácil de tu lidar com as coisas. Uhum. E faz sentido isso se tu olhar pra tua história e para as outras vezes que tu se colocou em risco, ou melhor, as vezes que tu fugiu de não se colocar em risco. Uhum. Isso faz sentido pra ti? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Na minha infância eu me protegia porque todo mundo me chamava de feia, Uhum. né? Porque eu usava óculos. Eu era vesga, né? E eu era diferente, porque eu era evangélica. Tudo era diferente pra mim e eu tinha que me proteger, Uhum. né? Mas meu pai me achava linda. Uhum. A única pessoa no mundo era meu pai que me achava linda, na minha mente, né? Uhum. E aí, então isso vem e até hoje tá aí. Não tá mais. E tu... Não, isso tá aí. Tá. E fica aí. Fica? E não tem nada de errado. Tá. O que é a vantagem? É saber que tá aí. Porque Uhum. quando tu sabe o que tá aí, tu pode abrir mão. Uhum. Quando tu sabe o que tá. Uhum. Porque senão os teus alarmes vão disparar, tu vai criar um monte de situação que não existem. Uhum. E aí quando tu sabe o que é, isso ok, não sou eu. Quantos anos mais ou menos aconteceu isso, assim, da menina de óculos que era chamada de feia? Qual era a tua idade? Dos 5 aos 12. Né? Ok, Uhum. então... Bastante tempo. Então, foi uma criança de 5 anos com óculos que era chamada de feia que decidiu se proteger. Então, quantos anos tu tem hoje? Eu tenho 32. Então, tem 32 anos, Mi. E quem tem controlado a tua vida, quem é? É uma menina de 5 anos. Que ela tomou uma decisão aos 5 anos de se proteger das pessoas que chamam ela de feia. Uhum. Faz sentido? Muito. Ok? Então, e por que tu se protege? Porque eu tenho Porque vergonha. tem vergonha, tu não quer ser chamada de feia. É isso. Que legal. Obrigada. É isso. Então, aí se tu for olhar dos 5 anos, adolescência, começo de fase adulta, como mãe, claro, tu foi mãe muito jovem. Sim. E se tu analisar, certamente essa ideia central da tua vida, ela sempre te regeu, que é A vergonha. tenho vergonha, eu não vou me arriscar mais, Ah, porque eu não quero que me chamem de feia. que coisa, né? Mesmo que hoje tu não, pelo menos tu não tá de óculos aqui, não sei se tu usa. Não. Mesmo que hoje tu não use mais óculos, mesmo que hoje tu não seja vesga, e mesmo que tu não seja evangélica, não sei se tu é ou se tu não é, não faz diferença. Sim. Mas tu entende mesmo que e mesmo que tu não tenha mais 5 anos. Sim. Continua. Essa conversa continua. Nossa. E essa conversa foi uma menina de 5 anos. Uhum. Quem criou ela. E aí, agora que eu sei, agora eu vou me libertar. Não. Não. Mas precisa ficar presa? Não também. Uhum. Que não some magicamente só porque tu sabe. Sim. O que tu faz, Mi, é abrir mão. O tempo todo, todos os dias, toda hora. Ter consciência e abrir mão. É. Porque a gente se agarra, né? Uhum. Isso traz, de certa forma, uma segurança, né? É. Se agarrar. Isso. Coisa. Aí o que tu quer o chimarrão? Quero. Aí o que tu faz, Mi? Assim. Vão ter situações, tá? Que tu vai ter que se arriscar pra ir pra frente, pra mudar de nível. Se tu quiser mudar de nível e ir pra frente. Não que se tu não se arriscar, não quer dizer que tu vai pra trás. Não quer dizer nada. Quer dizer que tu vai continuar onde tu tá. E não tem nada de errado onde tu tá. Sim. Mas, se tu quer, tipo, cara, isso aqui eu já sei como funciona. Agora eu quero ir pra frente um pouco. Aí,
tu tem que começar a fazer coisas diferentes. Exato. Uma delas é descobrir isso que a gente está descobrindo Uhum. agora. Só que só saber disso não faz diferença. Não basta. Aí tu vai começar a analisar e vai começar a ter situações. Então tu sente vergonha, né? Então a vergonha, aonde que ela fica no teu corpo? E O que tu sente fisicamente? fisicamente, É. eu me sinto gorda. Tá, tu sente gordo, mas isso aqui Ah, é na tá. cabeça. Ah, Mas tá. fisicamente, tipo assim, acontece alguma coisa. Pensa em alguma situação, então, que te colocou em risco, tá? Sim. Uhum. Aonde fisicamente tu sentiu essa coisa? É na cabeça, é no peito, é na barriga, é nas pernas, é no corpo todo? Quando acontece algo, Que tu se sente em risco? acho que na barriga. Tu sente a barriga, Uhum. tá? Ok? Então tá. Então, a primeira coisa é reconhecer. Uhum. Aquilo que eu fiz ontem que eu te contei, do carro que tu viu. Sim, sim. Uhum. Então tá. Então, onde está localizado da barriga? O que que eu tô sentindo? Cara, eu tô sentindo vergonha. E por que que eu tô sentindo vergonha? Tá. Eu tô sentindo vergonha porque eu não quero gravar um vídeo. Eu tô com vergonha de parecer gorda no vídeo. Para tudo. De parecer gorda no vídeo. Uhum. Mas o que que tá de fundo disso? O fundo disso é que eu não quero ser chamada de feia por usar óculos. Uhum. Mas espera, quem é que decidiu isso? É uma menina de 5 anos. Eu não sou mais uma menina de 5 anos. Uhum. Eu tenho 32 anos. Sim. Eu sou uma mulher. Então eu vou abrir mão disso. Aí tu abre mão disso e daí tu faz o que tem que fazer. Tu entende? Entendo. É isso. Entendi. Sempre virar, mas eu tenho que passar por cima. Né? Todos os dias. Não, tu não passa por cima, na verdade. Quando tu passa É? por cima, tu atropela alguma coisa. Tu reconhece aquilo. Reconheço. Tu não faz de conta que aquilo não tá ali. Tá. Uhum. Tu reconhece aquilo. Uhum. Reconhece o que te para. Isso te para. Lembra que tu me falou? Eu quero descobrir o que me para. Uhum. Uma das coisas que te param é isso. É a vergonha. É verdade. É a vergonha de que te chamem de feia. Uhum. Feia, evangélica. Não sei o que te chamavam de feia. Te chamavam de mais alguma coisa? Ah, um monte de apelido. De tampinha. Qual que era que tu mais te irritava? Ah, Ou te chateava? de usar saia, né? Sim. Da crente, assim. Te chamavam de crente. Eu gosto de ser crente, né? Uhum. Mas eu tinha vergonha porque eles falavam um sentido ruim. Claro, que tu era uma criança. Exato. Por isso. E aí eles te chamavam de crente. Uhum. E aquilo pra ti era agressivo. Era. Porque era como se tu fosse... Se fosse a coisa mais horrível do mundo, era ser Sim. crente naquela época. Claro, sim. Né? Então te chamavam de crente, ou seja, tu era crente, feia e tampinha. E vesga. E vesga. É. Isso, e te chamavam de vesga? Uhum. E manteiga derretida. Porque eu era muito chorona. Ok. Deu pra tu ver, né? Então, aí te chamavam disso tudo. Aham. E hoje, quando tu foge, é disso que tu foge. E as pessoas te chamam disso hoje? Não, Ok. não me chama. Isso. Mas se tu abrir mão disso todos os dias, quando te chamarem disso, certamente isso vai acionar um botão em ti. Uhum. Se alguém te chamar de feia, a tua humanidade vai estar aí. Uhum. No sentido de a tua criança de 5 anos vai gritar. Uhum. Se te chamarem de tampinha, a tua criança de 5 anos vai gritar. Uhum. E é nesse momento que tu tem que reconhecer que isso é uma criança de 5 anos gritando. Tá. Não é a Mi de 32. Uhum. E tudo que tá na volta disso, ou que vai se parecer com isso, é a criança de 5 anos gritando. Uhum. E aí tu não se põe em risco, Sim. tá? Tá. Então o teu exercício é sempre reconhecer isso Uhum. e abrir mão. Reconhece e abre mão. Sim. Reconhece e abre mão. Porque isso vai estar aí. Essa é tua programação, digamos assim. Sim. E, de novo, não tem nada de errado
Eu tenho que Que cuidar é da assim. midzinha, então. Hã? Cuidar da midzinha e deixar, né? Na verdade, Ela vai andar comigo vai. e eu tenho que reconhecer. É. É a melhor forma, como a gente estava conversando antes sobre, tu teve uma educação rígida, tu teve muito essa coisa do certo, do errado, da rigidez e tal. Eu também tive muito isso, tá? Uhum. E é por isso que eu falo muito hoje, tá tudo bem, tá tudo bem. Sim. Porque antes, da forma que eu fui educada, nunca tava tudo bem. É verdade. Sempre tinha coisa errada. Uhum. Sabe? Eu tava sempre. Tudo era pecado, tava sempre errado. Eu sempre tinha medo de ser castigada por Deus. É, exatamente. Então, isso, quando eu falo tá tudo bem, é um exercício pra mim mesmo. É um exercício pra minha criança. Minha criança sempre achando que tem coisa errada. Bem assim. E aí é isso que eu tenho que falar pra tua também. Tá bom. Quando acionar esses gatilhos, quando ela estiver aí, Uhum. e ela tá aí toda hora, Uhum. fala, tá tudo bem. Isso dá um alívio gigantesco, Mi. Tá. Eu costumo falar tá tudo bem pros outros, né? Pra mim eu não falo. Ah, fulano é assim, 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 falou de ti, não sei o que. Tá tudo bem. Isso é problema dele. É emocional dele. Eu sempre falo assim, as pessoas têm lixos emocionais, né? E elas despejam na gente. E talvez a gente despeje nos outros também e não perceba, né? Mas eu procuro não me ofender. Né? Quando eu te mandei, eu não sei se tu te lembra que eu te mandei, que eu tinha dificuldade de fazer o nível, eu falei nível 4, mas é o nível 3, né, que a gente perdoa, né? Ah, do meu... Da meditação, pra que quem, eu não, faço. pra quem ainda não fez a minha meditação lá, recomendo que vá lá. Eu tenho uma meditação no meu YouTube, recomendo que façam também. Eu faço todas as manhãs, né? E me conecto, né, com as consciências e com o meu futuro, assim. Eu acho demais aquela meditação, né? Eu não consigo ver com quem eu tô de mal, ou quem me magoou, ou quem me ofendeu, ou quem eu ofendi, sabe? E aí eu fico procurando quem eu ofendi, pra quem eu falei alguma coisa que talvez tenha magoado. Eu tenho essa dificuldade, porque eu tenho muita facilidade de perdoar, né? Por mais que eu tenha passado por bastante coisas assim que as pessoas dizem, como que tu perdoa, né? Como que tu é... Eu não sei, é problema dele, né? Fez pra ele mesmo, sabe? E eu não tenho mágoas, rancores ali. E aí eu digo para as pessoas, tá tudo bem, não, é o jeito dele. Ele não entendeu isso ainda, ele não alcançou, né? E eu digo para os outros, tá tudo bem, mas para mim eu não digo, tá tudo bem. Né? A gente fica assim... Talvez tu não condenando. olhe... Posso te oferecer uma coisa? Pode. Uhum. Talvez a principal pessoa que tu tenha que perdoar seja tu mesma. Exato. E É talvez verdade. seja por essa razão que tu ache que tu não tem que perdoar ninguém. Porque a primeira pessoa é tu. Então eu vou, no nível 3 eu vou colocar eu. Eu consideraria. Sim. Eu consideraria colocar tu. Várias vezes. Exato. Várias vezes. Sim, eu já coloquei várias pessoas que em algum momento eu me senti, assim, decepcionada. Mas, aí eu coloquei várias vezes a mesma pessoa. Mas eu mesma, né, já coloquei minha mãe várias vezes, Ótimo. meu pai várias vezes. Perfeito. Mas eu mesma várias vezes eu não coloquei. Eu consideraria em colocar. Tá bom, eu vou colocar. A partir de hoje é eu que vai ficar lá. Porque é A 2 metros. de mim. Porque a nossa humanidade, ela tá o tempo todo julgando o outro. É o tempo todo. Exato. Por mais evoluído que a gente seja, é uma coisa que não é da gente. É verdade. Porque a gente tem quem a gente é, que é a nossa essência, Uhum. e a gente tem como se fosse um robozinho aqui dentro. E esse robozinho, o tempo todo, ele tá julgando o outro e te julgando. Ele tá o tempo todo dizendo que tu tá certo ou que tu tá errado, ou que o outro tá certo ou que o outro tá errado. Ele não para, o tempo todo. Então, claro que a gente faz o exercício de abrir mão, Sim, mas tá sim. sempre aqui rodando essa programação. Sim. Esse robô não para, tá? Uhum. E aí, quando alguém fala assim, eu não tenho dificuldade, eu perdoo todo mundo, não tem ninguém, a primeira coisa que me aciona é isso, Tá. tá? Então a pessoa tem que se perdoar. Porque ela se perdoa e talvez depois disso tu abre espaço para começar a realmente enxergar quem tem ali na tua frente
e as coisas que tu ainda precisa abrir mão em relação àquela pessoa. Porque a tua máquina tá sempre julgando o outro e criando história e criando situação com outra pessoa. Entendi. E tu pode ser uma pessoa super tranquila, super calma e tal, mas daqui a pouco alguém vai falar alguma coisa pra ti Sim. que tu vai ficar chateada. Acontece. E aquilo gera alguma coisa aqui. Talvez não é uma coisa super enraizada de criar trauma, mas gerou. Então essa pessoa, tu tem que perdoar. Tá. O cara do Uber, o cara da padaria. Sim. Tu entende? Entendo. Pessoas mais próximas, que são as que nos geram maior dano, digamos assim. Sim. Familiar, amigos íntimos. Né? Esse é mais enraizado, o negócio é mais profundo. Sim. Mas é o fazer o exercício mesmo de olhar pra isso e abrir mão, tá? Porque a tua vozinha, que é a minha vozinha, que é a vozinha dela, tá ali, sempre. Sim. Falando, julgando, te julgando, dizendo que tu tá errada, te chamando de gorda, te chamando de feia, te chamando de vesga, te chamando de manteiga derretida, de tampinha. Entende? É tua vozinha faz isso contigo mesmo. E tu não quer que ninguém saiba disso. Porque tu mesmo já fala isso pra ti o tempo todo. Verdade. Por isso que é tu mesma que tu tem que se perdoar. Porque é tu que tá falando isso pra ti o tempo todo. Tá. E não tem nada de errado. É só o que é. É verdade. E aí, quando tu olha pra isso, tá? Descobrindo isso que tu descobriu agora. E colocando isso em prática. Essa questão de aceitar a tua humanidade. Sim. De entender que muitas coisas... Então, dos 5 anos até hoje, quem regeu tua vida foi uma criança de 5 anos. E não tem nada de errado com ela. Tu vai aceitar essa criança. Sim. Tu vai acolher ela. Tá. Acolhendo ela, o que tu, olhando pro futuro, o que fica disponível, assim, o que tu consegue ver? Eu não preciso me limitar mais. Eu consigo ver bastante oportunidade de eu mesma fazer algo novo, diferente, recomeçar a partir de agora, então, aceitando ela, né, e cuidando bem dela. Eu não consigo, eu não preciso me limitar, então não tem limites, então, né? Se tu tira o medo, quando tu tira o medo, quando tu tira a vergonha. A vergonha ou o medo de te chamarem de feia. Tá. O que fica disponível pra ti quando tu tira isso? Em termos de ação. Eu consigo fazer os stories. Consegue fazer os stories. Consigo fazer os vídeos que eu parei. Consigo falar mais com as pessoas, me comunicar mais com as pessoas. Né? Ok. Consigo expressar para as pessoas o meu novo empreendimento. Chamar elas e contar para elas o que eu tô fazendo. Sem vergonha. Né? Porque talvez eu não esteja... Talvez eu esteja impedindo pessoas de crescerem também e de conhecerem algo novo porque eu tô com vergonha de falar. Exato. E tu quem tá com vergonha de falar? A Midzinha. A Midzinha de 5 anos. Sim. Exato. Então tu percebe que quando tu consegue acolher a Midzinha de 5 anos, fica disponível pra ti ser uma empresária. Legal. Fica disponível pra te ajudar outras pessoas. Só porque tu tá acolhendo a Midzinha de 5 anos, que ainda tem medo de ser chamada de feia. Ser julgada, né? De ser julgada. Tem vergonha. É verdade. Então, a tua vergonha não é da adulta, é da Midzinha de 5 anos. Então, sempre que surgir esse sentimento em ti, ou algo que dispare isso, o que tu vai fazer? Eu vou reconhecer ela, vou acolher e vou dizer pra ela que tá tudo bem. Isso. Vou continuar fazendo o que eu tinha vontade de fazer, o que eu queria fazer naquele momento.
E aí aí tu tira isso da frente. Sim. Porque tu me falou, eu quero saber o que me para, né? Uhum. E isso realmente te para. Porque cada vez que tu sentia vergonha, era como se fosse uma parede na tua frente. Sim. E tu parava ali, parava. Sim. Então, quer dizer que tu não vai parar? Não, tu vai parar. Só que a diferença é que tu vai parar, tu vai reconhecer e tu vai limpar, tu vai tirar a parede. E aí tu continua. Aí porque ela vai vir de novo. Mas daí agora tu já sabe como tirar e limpar e ir de novo. Sim. E aí torna disponível pra ti ser empresária que tu quer ser. Montar um negócio que tu quer montar. Lançar o produto da tua amiga que tu quer lançar. Sim. Lançar o teu produto, que eu ainda não sei qual é. Mas fazer o que tu quer fazer. Sim. Tu consegue ver isso? Consigo. Claramente. E como tu se sente? Me sinto feliz, assim, eu privilegiada, na verdade, né? Uhum. De estar aqui nesse momento, receber essa instrução de ti, né? Abrir, entrar lá dentro e ver que tá tudo bem. Uhum. Não tem nada de errado, Uhum. né? E que eu preciso me perdoar. Não, eu me sinto muito privilegiada, muito feliz. Muito obrigada. Tu se sente empoderada, se sente... Sinto. E como que é ser uma mulher que não tem vergonha? Como que é se sentir assim? É uma mulher maravilha, né? Uma mulher que ninguém para, ninguém segura. E tu é... É a mulher que eu sonho em ser, né? É a mulher que tu é. Ah, Eu acho que só tu não tem se olhado no espelho. que bom. É a mulher que tu é. Tu é a mulher da ação. Tu ainda... Talvez a mídiazinha não deixe tu ver isso de vez em quando. Então tá na hora de limpar isso, né? Então tu é uma mulher da ação, tu é uma mulher poderosa, tu é uma mulher linda, tu é uma mulher incrível, tu é uma mulher comunicativa, tu sabe o que tu quer, inclusive tu trabalha com marketing multinível, que é apoiar e ser apoiada por outras pessoas. Exato. Isso é incrível. Quando eu descobri o marketing, eu não sabia que era, né, tão poderoso, tão maravilhoso. Porque quando tu entra pro marketing multinível, tu quer ganhar dinheiro. Mas quando tu descobre que liderando, tu vai ajudar outras pessoas e que tu tem que instruir aquelas pessoas e que tu tem que ter muito mais amor pelas outras pessoas e pelo negócio, né, das outras pessoas, aí tu aprende que quando tu tá cuidando do negócio das outras pessoas, tem alguém cuidando do teu negócio, tem alguém cuidando de ti. E isso não tem preço, né? Perfeito. Porque ter Deus assim como nosso sócio... É lindo demais, né? Bom demais, né? Não tem nada melhor. Então eu quero te propor um desafio. Já que tu começou a publicar nos teus stories, então... Tá. E lembra que eu te falei que uma das maiores coisas mais incríveis do ser humano, que a gente tá aqui, é pra ser contribuição pro outro. Tá? Então, eu quero te propor que tu comece a fazer um desafio para as pessoas durante 7 dias. Tá. E que cada dia tu desafie a pessoa a fazer alguma coisa. Dentro do teu nicho, da tua área, daquilo que tu conhece. Pode ser espiritualidade, pode ser marketing de multinível, mas que tu ensine algo e dê um desafio para ela, que pode ser uma tarefa, inclusive. Tá. Durante uma semana. Tá. Para exercitar o teu músculo de fazer stories. Tá. O outro de ser contribuição, porque isso é incrível, a gente se sente muito bem sendo contribuição. Sim. E tu vai exercitando isso no teu stories. Independente de quantas pessoas verem ou de quantas pessoas fazerem, não importa isso. O que importa é que tu tá colocando o teu serviço à disposição do universo, à disposição das pessoas. Exato. Isso é o que mais me move, assim, né? É saber que se for uma pessoa que eu impactar, se eu mudar, se eu conseguir ajudar essa pessoa a transformar a vida dela, não tem preço. Né? Às vezes a gente dá um conselho para um amigo, uma amiga, e essa pessoa diz, tu transformou a minha vida, tu mudou a minha vida, né? E aquilo não tem preço. Tem mais um desafio para ti. Tá. Quando tu fizer esses stories, tu não pode regravar. Ai. Tem que ser sem cortes. Sem cortes, é gravar uma vez só. Tá bom. Porque quem regrava não é tu, a mídia adulta.
É a midzinha. É a midzinha com medo de ser chamada de feia. Ok? Ok. Então, já faz pra valer e não regrava. Tá, E não se julga. tá bom. Abre mão disso. Uhum. Sabe? Ou melhor, escolhe isso. Escolhe Tá. não se julgar. Escolhe se acolher. Uhum. Então é uma tarefa de 7 dias. E no final dos 7 dias, tu me conta como foi. Tá bom, vou contar. Combinado? Combinado. muito Mais alguma obrigada. coisa que eu possa ser contribuição pra ti nessa conversa? Olha, eu acho que eu já tô carregando bagagem demais, assim, muito mais do que eu vim buscar. Realmente foi uma conversa, assim, que mudou a seta e a direção, assim, do que eu tava fazendo. Realmente eu aprendi bastante. Contribuiu muito na minha vida. Obrigada. Desde o começo, desde a primeira vez que eu te vi, isso faz um pouco mais de um mês que eu te acompanho. Uhum. E aí. E já mudou tanto, né? Bah! Demais! Obrigada, Mid. Obrigada por ter vindo aqui. Adorei te eu que receber, agradeço. adorei te conhecer. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença aqui, o pessoal da live. Estamos encerrando. Tchau. Tchau!